Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês o meu primeiro vídeo voltado mais assim para o lado pedagógico. Eu vou mostrar para vocês um brinquedo, na verdade um jogo que o Arthur ganhou e não está adequado para a fase dele. Mas eu vou transformar esse jogo para que fique adequado para a fase dele e aí eu vou explicar um pouco para vocês, ok? Quando o Arthur estava mais ou menos com uns 11 meses, ele ganhou esse brinquedinho aqui, até da menina que me ajudava com ele. E só que ele é um brinquedo para crianças a partir de 4 anos, ó. Tá até aqui explicando. Na verdade, ele é um brinquedo para crianças já em fase de alfabetização e crianças que já estão escrevendo, né? Já tem noção de algumas sílabas, já consegue escrever quase todas as letras, mas ela tem dificuldade em saber quais são todas as letras daquela palavra. É o que as pessoas comumente chamam de engolir letras. Seria o que pedagogicamente a gente chama a criança está na fase alfabética. Que ser alfabético não quer dizer ser alfabetizado. Depois eu entro nesses detalhes para explicar um pouco para vocês. Bom, então vamos lá. Esse joguinho, ele é como se fosse umas fichas. Ele vem assim, com alguns pedaços. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um inteiro. Porque só em pegar ele já foi se desmontando. Tá aqui, um pedaço inteiro. O do peixe, certo? Só que assim, eu mal vou tocando nele, ele já vai se desfazendo. Ele já vem, na verdade, todo dividido, já bem fácil. Ó. Você vai pegando assim, ele já vai se desmanchando. Então, o que é que eu vou fazer? O meu filho, ele só tem 1 ano, certo? Ele tá agora com 1 ano e 3 meses, o Arthur. Então, esse jogo seria mais adequado, como eu disse, numa fase mais à frente, quando ele estivesse lá os 4, 5 anos, isso depende muito de criança para criança. Na verdade, a gente não deve colocar assim por faixa etária, né? Vai depender muito do nível de cada um. Mas, para ele, assim, nesse momento não está adequado. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou separar as fichas que tem só os animais, porque ele gosta muito dos bichinhos. E aí, como tem muitos, tem o gato, tem zebra, eu vou procurar aqui o restante, tem o cavalo... E tem outros tipos de encarte também. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Ó, tem frutas, tem outros objetos, um livro. Mas nesse momento eu vou procurar os animais, porque para ele é o que chama mais atenção. Ele tá numa fase de gostar muito de bichinhos. Então, eu vou separar primeiro as fichas que tem os bichinhos e depois, com o tempo, eu vou mostrando as outras fichas. Bom, aqui eu já consegui... juntar as letrinhas, né? Os pedacinhos de cada um dos animais. Ó, tem o pássaro, o cachorro, o gato, a borboleta, a zebra, um peixinho, um rato, a tartaruga, o cavalo e o jacaré. Por que eu separei assim? Porque sempre que a gente vai trabalhar alguma coisa com a criança relacionada a palavras, é sempre bom a gente fazer por grupo semântico. O que é o grupo semântico? São palavras relacionadas. Por exemplo, se você, aqui no caso, eu tenho palavras só relacionadas a animais. Você pode fazer com coisas que tem na praia, você bota areia, água, mar, sol, cadeira de praia, guarda-sol, esse tipo de coisa, entendeu? Esse aí seria um outro grupo semântico. Aqui, no caso, eu tenho um grupo semântico dos animais. Ah, Eliana, mas você já vai trabalhar o processo de alfabetização com o Arthur? Gente, claro que não é uma coisa formal, é uma coisa ainda informal, até por conta da idade dele. O Arthur só tem 1 ano. Na verdade, o processo de alfabetização, ele se inicia desde que a criança chega ao mundo. Porque à medida que ela vai começando a entender as coisas, e ela vai passeando, e ela vai passando por placas, por muros, ela vai vendo a mãe manusear um livro, o pai pegar uma revista, na própria televisão, os encartes que ela vai pegando dos CDs dela, dos DVDs, tudo ali existem imagens, que a criança já começa a fazer a leitura de imagens, e também existem palavras, tá? Então, no caso do Arthur, ele já está numa fase que ele já está identificando as imagens no papel. Então, eu já pego revista, já pego o livrinho, já vou mostrando para ele. E se eu perguntar, onde está, por exemplo, onde está a estrela? Ele já aponta, ele sabe que é a estrela. Então, isso já está na fase dele, então já vou começar a trabalhar um pouco. Bom, eu falei que esse joguinho era mais adequado para a fase que a criança já está sendo alfabetizada. No caso, quando ela está no nível, né, alfabético de leitura e escrita, mas na verdade dá para ser trabalhado também quando ela ainda está nos outros níveis. No nível pré-silábico, no nível silábico alfabético, no nível silábico. Agora ela não vai conseguir montar olhando pelas letras. Na verdade, ela vai montar
tentando encaixar o quebra-cabeça, né, da figura. E aí você pode tentar trabalhar com ela, fazer uma leitura global, explicar para ela onde começa a palavra, onde termina a palavra. Você pode também trabalhar com ela a letra inicial, que é o M de quê? O M de maçã. Qual a última letra de maçã? Ah, termina com A. Ah, o M de maçã, o M de mamãe. Então, isso aqui você pode ir trabalhando já com crianças menores, com criança de 4 anos, que também dá certo. E é muito importante você já estar estimulando aí o seu bebê a ler, né? É importante para ele vai aprender muitas coisas. Então, é importante você ter livros de banho, aqueles livros que tem a espessura da folha mais grossa, para que o seu bebê possa estar manuseando, possa estar olhando as figuras. É importante você estar lendo para ele, para que ele vá conhecendo palavras novas, ampliando o vocabulário. Você pode usar cores contrastantes, né? Por exemplo, livro que tem preto e branco, no início é muito legal para bebês, e depois você pode começar com os livros mesmo normais. O Arthur ganhou os livrinhos de banho desde cedo, ele tem vários, e ele tem uma caixinha que eu sempre deixo na minha sala, no espaço assim onde ele tem os brinquedos. Então, olha aqui, isso é um quebra-cabeça, onde cada pedaço tem uma imagem e tem uma letra. Assim, se eu for trabalhar toda essa imagem pro Arthur, vamos pegar um aqui, por exemplo, o jacaré. Fica muito difícil pro Arthur juntar, porque na idade dele, né, ele ainda não consegue. Então, o que é que eu vou fazer? Vou passar um pedaço de fita, pode ser essa fita durex ou papel contact, se você tiver, e vou pregar atrás. Na escola, eu sempre usei muito essa fita, porque para você plastificar muita coisa, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. E ela sai bem mais em conta do que ficar comprando muito papel contact, né? Então, olha, eu juntei bem as peças, coloquei aqui em cima de um caderno para vocês verem melhor. Até colou na folha aqui, mas eu vou cortar, então não tem importância. E agora eu vou cortar bem juntinho aqui a ficha, tá? Mas eu já coloquei. E agora na frente, como ele tá assim um pouco molinho também, porque tem essas dobras, eu vou passar o papel contact aqui na frente, porque eu acho que fica melhor. Aqui o papel contact e passando o dedo aqui na frente. Eu vou ter que desligar a câmera, porque não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vai ficar enrugadinho. Na frente eu usei o papel contact, porque aí não tem perigo de ficar muito enrugadinho e não vai ficar aquela coisa separada que aqui atrás ficou, que dá pra ver um pedaço da fita e o outro pedaço que eu emendei, tá? Então, aqui fica sem emendas. E agora eu vou cortar as lateraisinhas. Pronto, agora ficou bem durinha, como se fosse realmente uma ficha. Você pode estar comprando, às vezes em livraria, ou outros locais assim, fichas onde tenha coisas para o seu bebê ver, para ele pegar. Você vai dizer o nome, vai apontar, vai mostrar que bichinho é. Com o tempo, você pode espalhar as fichas e aí perguntar para ele, pega para a mamãe o cavalo, qual é o peixinho, né? E ele vai apontar, vai pegar. Se ele errar, não tem nada, você vai lá e explica, não, esse aqui que é o jacaré, a mamãe estava pedindo para pegar o jacaré, esse aqui que é o jacaré, ele tem os dentes. Você pode falar nas cores, claro que tudo de forma informal, porque ele ainda é muito pequenininho. Mas você já vai dizendo, olha, o jacaré ele tem essa cor verde, que legal. O dente do jacaré é bem branquinho. Tudo isso, com o tempo, a criança vai aprendendo as cores de forma mais fácil. As letras, eu acho que agora não é muito o momento ainda, né? Você pode até falar, mas não é o momento. O foco mesmo vai ser nas gravuras, tá bom? Bom, e aí você pode estar também aproveitando as fichas para ele já tá brincando de quebra-cabeça. Então, para ser mais adequado à idade dele, eu vou partir essa ficha só ao meio, tá? Você pode estar também fazendo esse joguinho, se você não tem ele assim comprado. Você pode utilizar uma figura bem grande de uma revista, ou você pode imprimir da internet, colocar num papel grosso, uma cartolina. Cartolina é meio fino. Seria melhor até um papelão, sabe? Aproveitar uma caixa de presente, uma coisa assim. Um papelão, e aí você cola, recorta, cola e passa o papel contact. Também dá certo. Vou finalizar. Então, depois, né, vamos brincar de quebra-cabeça. E aí você faz assim. No começo, você não coloca muitas imagens. Você pode, por exemplo, colocar aqui o jacaré.
E eu vou pegar uma outra gravura para fazer a mesma coisa. E aí, quando você for brincar, você mistura os dois e pergunta: ah, vamos pegar esse aqui. Ah, é um pedaço do jacaré. Onde é que tá o outro pedaço do jacaré? E viraria, por exemplo, o pedaço do peixe, né? Vamos dizer que tava assim, depois de já plastificado. Onde é que tá o outro pedaço do jacaré? Aí, se a criança pega esse aqui, ah, não, aqui não formou o jacaré, né? Aqui esse pedacinho é do peixe. Onde será que tá o outro pedaço do jacaré? Até a criança trazer esse pedaço e você vai ensinando a juntar. À medida que o tempo for passando, ele for ficando maior, você pode cortar em partes maiores. Aqui só tem 2 partes. Com o tempo você vai cortando em 3 partes. Depende da idade da criança. Até que, né, quando ele tiver lá, vamos botar os 3, 4 anos, já dá pra você. Porque pela imagem ele vai formar a palavra. Mas não pela palavra em si. Com essa idade, ele ainda não tem condições de formar a palavra em si. Então, ele vai fazer pela imagem. Então, você pode recortar, né, realmente cada pedacinho, lá para os 3 anos de idade, e já ir colocando para ele ir juntando, para ir formando. No início, eu recomendo que você faça assim, de 2 partes, depois você divide em 3, e depois pode começar a dividir com mais partes, até para ele aprender a brincar de quebra-cabeça. Eu recomendo vocês começarem a brincar com esse joguinho, primeiro assim, com ela inteira, e você vai mostrar, por vários dias, você vai mostrar as figuras pro neném. Você coloca na frente dele, deixa eu pegar um aqui que esteja inteiro. Coloca na frente dele e olha, é o peixe, tá vendo? O peixinho, tá bonitinho, soltam as bolinhas, tá aqui os olhos, a boca. Você vai mostrando. E pode mostrar para ele a palavra também, tá? Que até é legal também ele já ir se familiarizando. Olha, tá escrito aqui, peixe. Aqui tá escrito tartaruga. Você aponta do início para ele aprender a nossa escrita da esquerda para a direita. É uma convenção nossa, né? Em outras línguas é escrito de cima para baixo, como no chinês. E em outras línguas também da direita para a esquerda. Eu acho que é o árabe, né? Que é escrito assim da esquerda para a direita. A nossa, o nosso português, com o tempo que você for lendo para ele, mostrando os livros e apontando palavras, apontando como você lê no livro, né? Vai lendo e vai apontando, ele vai entender que a nossa escrita ela começa da esquerda para a direita. Isso é uma convenção, tem que ser ensinado para a criança. Então, primeiro, você trabalha as fichas assim inteiro. Eu recomendo que vocês trabalhem assim alguns dias, mostrando para ele, falando. E aí, só depois, você faz o quebra-cabeça, divide no meio. E aí, você começa a brincar com a criança com esse quebra-cabeça. Vai ser bem divertido. Eu tô cheia de cabelinho curto aqui na frente, porque durante a gravidez caiu, aliás, pós-parto, né? Caiu muito, puxando aqui. Então, olha, você pode fazer assim, já terminei as fichas dos animais, então você mostra pra criança e fala, é o rato, como é que o ratinho faz, né? Você pode fazer essa brincadeira, aqui a gente tem um cachorro, como é que o cachorro faz? Au, 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 au. Pra ensinando a ele, que nessa fase ele já tem que estar imitando o som dos animais. Então, você também pode mostrar e cantar uma musiquinha, que aí ele vai associando a música borboletinha, tá na cozinha. Arthur, como é que é a música da borboletinha? Né? Para que ele já vá brincando com as fichas e eles vão amar. Vocês vão... Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Uau, uau. Cadê o uau? Ah, muito bem. E cadê o cavalinho, Pocotó? Como é que faz o cavalinho? Pocotó, 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 pocotó.